Bom dia, Vinícius. Bom dia, Bruno. Estão bem? Bom dia, Vals. Bom dia. Esperar mais 5 minutinhos, mais uns 2 minutinhos e a gente começa, beleza? Aí a gente faz a revisão e aí depois vocês estão preparados para uma prova de recuperação aí. Mais um minutinho e a gente começa. Bom, já deu 5 minutos de tolerância, beleza? Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa revisão, porque aí assim nós temos tempo para praticar e fazer mais. É o seguinte, você já sabe que as aulas são gravadas, depois vão ser postadas, aí tudo mais. Isso já é praxe, já é rotina, né? Então, eu vou aqui fazer, vou compartilhar a tela, vou fazer as atividades. Nós vamos dividir em 2 partes essa aula, porque como vocês fizeram 4 provas, vão ser 2 hoje e 2 para a próxima aula. Então, aí fica mais ou menos dividido igualmente, beleza? Então, vou partilhar minha tela aqui, mas aqui... Pronto.
todos mudados. E a primeira parte aqui desse deixa eu ver. Aqui. Pronto. Só pegar aqui os anotadores para a gente sair anotando aqui. Tá aí. Primeiro vamos falar de futuros e de passados. São dois futuros, né, que é o futuro will e o futuro going to. E dois passados também, que é o passado regular e o passado irregular. Hoje vamos falar só desses dois, desses quatro, né? Depois o outro a gente faz mais para frente. Então, começando primeiramente com o futuro. Deixa eu só ver aqui. Isso é importante. Não, deixa eu falar. Esse é o primeiro. Futuro will. E ele é muito simples, ele é muito direto, ele é muito quadradinho. Não tem nada que inventar. Então, no futuro will, não tem como inventar nada. Não, por favor. Ele é simples do jeito que está aí. Eu coloquei aqui, ó, todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. E eu coloquei na frente ou positivo will ou negativo won't, que é só o will not. Você pode usar o will not ou pode usar o won't, você que decide, não faz diferença. Mas o will not fica muito comprido, então o won't que ele foi comprimido. E aqui eu coloquei na frente um monte de exemplos. E eu coloquei em chave exatamente para dizer que eles não importam, porque o will ou won't vai acompanhar qualquer verbo. Não importa o verbo, ele não tem mudança, ele não tem modificação, ele não acrescenta, não diminui nada no verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, I will go home. Ou you will go home, she will go home, they will go home, we will go home. Então, qualquer pessoa que eu use com essa frase ou com qualquer uma dessas, eu posso usar o positivo will. Ou também, I won't go home. You won't go home. She won't go home. It won't go home. Então, vejam. O will e o won't, ele simplesmente, unicamente, exclusivamente, ele acompanha qualquer verbo. Apenas acompanha. Porque ele não muda em nada. Aí, ó. Ele não muda em nada o verbo. Ele não acrescenta, não diminui. Eles acompanham, ok? Eles vão transformar o verbo no futuro. Se eu tirar ele e colocar I go home, eu vou para casa. Colocando will, eu irei para casa. Ou won't, eu não irei para casa. Ele só vai ser uma partícula que acompanha o verbo para transformar o verbo no futuro. Então, o verbo no presente é go, o verbo no futuro é will go. Então, o will é necessário para transformar o verbo no futuro. Will go, will play, will travel, will watch, will learn, will study, will listen to, will help. Ele vai transformar todo o verbo no futuro. Por isso que ele é muito simples. E se eu quiser negar, won't go home, won't play, won't travel, won't watch, won't learn, won't study, won't listen, won't help. Tá vendo? Tudo isso ou é futuro positivo will, ou é futuro negativo won't. E nessa ordem, a ordem também não muda. Ela precisa seguir essa ordem, porque é sujeito, partícula, verbo. Aí depois tem um complemento do verbo e tal, o que o verbo vai precisar aprender. I will play. Podia play tennis, play guitar, play football, play soccer, play games, podia ser vários play. Então é só um complemento do verbo, mas até o verbo ele é fixo. Sujeito, partícula, verbo. Então, essa é a primeira estrutura, a estrutura do will. E aqui eu tenho positivo will, negativo won't. Se eu quiser fazer isso transformado em interrogativo, eu vou inverter o will com a pessoa. Esses dois vão inverter e vai virar interrogação, vai virar pergunta. Isso é a estrutura, o futuro will. Beleza? Um futuro simples, simples will. Beleza? O outro é o futuro going to, que também, deixa eu só limpar aqui a coisinha, né, para não ficar com essas borreiras. Ele também é fixo, só que ele é um pouquinho maior, ele é mais extenso apenas. Porque, primeiro, as mesmas pessoas. Aí eu coloquei de vermelho. Você usa ele positivo,
com o verbo to be, ou ele usa negativo. Aí eu coloquei o amarelinho, que também é o verbo to be no negativo. Então, os dois futuros são muito assim, estruturais. Eles não mudam nada, eles continuam, permanecem do jeito que são. Então, ó, I am going to go home. You isn't. Não, foi mal. You aren't. Então, isso aqui tem que... Isso aqui não existe. You are going to go home. He is going to play tennis. She is going to watch TV. It is going to learn English. We are going to study. You are going to listen to a CD. They are going to help you. Coloquei exercícios, frases aleatórias, as mesmas anteriores, só para indicar que esse aqui eu preciso de mais coisas apenas. Ele só é mais extenso que eu tenho. A pessoa, eu tenho o verbo to be, eu tenho going to e eu tenho ainda o verbo na frente. Então, ele é formado por 3 partes no mínimo. 4 partes contando a pessoa, contando o sujeito. Porque se eu conto o sujeito que ele precisa também, então eu preciso de 4 partes. Ó. Sujeito, sujeito, verbo to be, partícula going to e o verbo de ação. Então, esse aqui ele é só mais extenso. Então, ó, a única coisa que tem que lembrar é que, claro, que o verbo to be, ele conjuga de acordo com a pessoa. Né? Ele conjuga de acordo com as pessoas aqui. Ó. You are going to travel. It is going to play tennis. Ok? Então, não pode esquecer que também o going to, que é uma partícula de futuro, ele que vai transformar o verbo no futuro, mas eu preciso do verbo to be acompanhando. Beleza? Então, isso aqui, se eu fosse falar, irei para casa. Going to go home, going to play, going to travel, going to watch, going to learn, going to study, going to listen, going to help. O futuro aqui precisa ter going to. Porque se você esquecer o going to, ele vira presente. Então, o going to é o futuro. Assim como o anterior, o will e o won't é o futuro, aqui o going to é o futuro, acompanhado do verbo to be, que é o velho verbo to be, que é am, is, are. Ou o negativo dele, am not, isn't, aren't. Pronto. E também, assim como o anterior, esse aqui, se eu inverter o verbo to be com a pessoa, ele vai virar interrogativo. Então, ele é tal qual o anterior, inversão vira interrogativo. Então, veja só aqui, por exemplo. She is going to watch TV. Se eu quisesse fazer uma pergunta, seria is she going to watch TV? Então, a inversão do verbo to be com o sujeito transforma ele em pergunta. Então, lembre-se disso. Ok? Então, deixa eu dar uma voltinha rapidinho aqui para fazer um relembrar. Futuro will. O will acompanha os verbos, não muda nada, para qualquer pessoa. Então, aqui não tem conjugação. Ou will ou won't, acompanhado dos verbos de ação. Aqui, verbo to be, sujeito, verbo to be, is, are, am, going to e o verbo. Só ficou maior, mas também acompanha o going to, acompanha todos. Todos, todos, todos. Lá o will not, ou vira won't, e aqui o is vira isn't, are, aren't, am not. E os dois, para eu fazer pergunta, eu vou inverter e acabou. É a mesma regra para os dois. A diferença é que um usa will e o outro usa going to. O do going to é um pouquinho maior, que ele precisa do verbo to be junto. O outro já não precisa mais nada, beleza? Esses são os dois futuros. Futuros bem simples, futuro bem repetitivos, futuro bem estruturados. Aí eu tenho os dois passados. Primeiro é o passado irregular. E já está aqui, ó. Lista de verbos irregulares. Isso vocês precisam ter em mãos no dia da prova. Precisa. Se vocês olharem no livro de vocês, acho que tem um código de barra. Não, código não, acho que tem um QR Code. Tem um QR Code, você coloca lá seu telefone ou coloca lá para ler o código, ele vai aparecer uma lista de verbos. Mas se não tiver também, tem na internet, tem 1 milhão delas. Imprime uma que vocês vão precisar no dia.
porque a obrigação de vocês é saber a regra do verbo e não todos os verbos regulares. Só um exemplo aqui, ó. Olha o tamanho dessa regra. E é essa lista aqui que está no livro de vocês. Essa aqui eu fiz a leitura do QR Code e eu trouxe ela. Eu gosto dela porque ela já vem completa. Ela tem, ó, o presente, o passado, o particípio e a tradução. Então, ela é muito boa porque ela traz essas 4 partes. Nós vamos usar apenas, neste momento, usar apenas o infinitivo, que é o verbo que já está sendo dado, e você vai transformar no passado. Então, ó, infinitivo, passado, infinitivo, passado, infinitivo, passado. Isso é o que nós vamos usar nesse momento, mas tem a lista em mão que ela vai ser sempre útil. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se o verbo é regular ou irregular. Como você não tem essa obrigação de saber tudo isso aqui, tenha a lista em mãos, beleza? Esse é o irregular. Por exemplo, tem lá o verbo eat, tá aqui, ó. Você olha e ele vira ate. Pronto, é eat, ate. Acabou. Não tem regra nenhuma. Por exemplo, pega um verbo qualquer, o verbo know, que é o que know. Cadê, ó? A, B, D, J, K, 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 K. Cadê? Roubaram o K. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K aqui, ó. Tá aqui, ó. Know. Ele vira new. Então, know, new, acabou. Achou esse, copiou esse. O verbo, por exemplo, sei lá, é take. A, B, C, T, 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 T. Aqui, take. Take vira took. Pronto. Essa é a regra do irregular positivo. Pegou o presente, achou o passado, completou. Pegou o presente, achou o passado, completou. Pronto, irregular é isso. Mas aí eu tenho os regulares, que é o que vocês já sabem também que a gente viu lá atrás. Todo regular termina com ed. Todo. Todo verbo regular no passado precisa terminar com um tipo de ed. É regra, é lei. Ed. Só que não é um ed assim aleatório, não é só colocar ed também que vai ficando certo, não. Então, vamos começar aqui pelas regras. Ó, a maioria deles, a maioria dos verbos regulares positivos, é só acrescentar ed no verbo. Acrescentou ed, pronto, o verbo já está no passado. Ó, work, trabalhar, worked, trabalhou, trabalhei, trabalharam, qualquer pessoa. Então, colocou ed, o verbo está no passado. Beleza? Alguns verbos só acrescenta a letra D, porque ele já termina com E. Se ele terminar com E, eu não posso repetir o ED. Então, ele vai aprender a colocar o D. Então, por exemplo, dance, já tem o E. Então, acrescenta o D. Danced. Love, loved. Move, moved. Like, liked. E muitos outros, não só apenas estes, estão mais. Então, verbos que terminem com E, apenas E, unicamente E, exclusivamente E. Se terminou com E, acrescenta-se D apenas. Isso é uma exceção da regra. Segunda exceção, verbos terminados com consoante mais Y. Presta atenção nisso. Consoante mais Y. Por exemplo, ó, study, consoante D mais Y. Perdeu o Y e colocou IED, então virou studied. Ó, consoante Y virou cried. Consoante Y virou worried. Então pense nisso. Eu só posso eliminar o Y quando o verbo terminar com consoante e Y. Aí ele pode ir para o passado trocando por IED. IED, ok? Porque, veja aqui, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó, olha esse aqui de cima. Esse aqui também terminou com Y, mas tem uma vogal antes. Se tem vogal e Y, não entra nessa exceção. Ele fica normal. Então, eu só posso usar essa regra 3 quando for consoante Y. Aí eu troco Y por IED. Então, cried, studied, worried e muitos outros verbos. E aí a última exceção, verbos terminados com CVC. Consoante, vogal, consoante. Ou consonant, vowel, consonant. Se terminou com CVC, as 3 últimas letras, ó, consoante, vogal,
consoante. Terminou com elas, eu dobro a última consoante. Então, era um P, virou 2 Ps. Ó, consoante, vogal, consoante. Virou 2 Ns, está aqui, ó, planet. Consoante, vogal, consoante. Bag, virou bagged. Então, lembre-se disso. Essas 4 regras precisam estar fixas, porque na prova pode ser que eu coloque lá um study, só um exemplo, com Y e ED. Se você esqueceu que eu tenho que tirar o Y, você já vai perder a questão, porque precisa cair o Y. Ou eu coloco essa aqui, stay. Eu corto o Y e coloco IED. Eu coloco essa regra nessa. Aí você esqueceu que é vogal antes, acha que está certo e escolhe. Então não é, tem que tomar cuidado. Beleza? Então, voltando para eu passar para o negativo. Verbos irregulares. Eu acho o verbo do presente, que está lá na frase, e vou achar o passado dele. Isso eu vou usar como referência na prova. Pronto. Verbos regulares. Todos terminam com algum tipo de ED. Todos terminam com ED. Alguns o ED é normal. Algum apenas eu acrescento D, porque já tem o E. Alguns eu troco o Y por IED. E alguns eu dobro a última consoante e coloco ED. Beleza? Lembre-se disso. E aí, isso são os positivos. Eu coloquei aqui, ó, as 4 regrinhas para vocês com um monte de verbos que eu fui achando e colocando, que é só para exemplificar a regra. Ó, acrescenta apenas o D. Danced, moved, baked, changed, behaved, chased, compared, arrived, erased, lived. Todos eles já terminam com E. Eu só coloquei os Ds. Aqui, ó, todos têm consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Então, ó, hopped, shopped, stopped, bagged, scared, hugged, chatted, mugged, planned, omitted. Todos terminam com CVC. CVC. Terminou com CVC, dobrou. Aqui todos terminam com Y e uma consoante. Cuidado. Então, é consoante Y. Eu cortei todos os Y e coloquei IED. Então, ficou studied, cried, defied, pitied, relied, copied, tried, dirtied, clarified, denied. Se terminou com consoante Y, cortei todos e coloquei ED. E aqui, os normais, que vão acrescentando só ED. Eu peguei um monte deles, então, played, visited, talked, walked, cleaned, helped, stayed, learned, displayed, finished. Lembre-se, isso aqui é uma lista apenas de ilustração. Pode ter muitos outros verbos. Não é esses verbos que vão estar na prova, pode ser que seja, pode ser que não, não importa. O importante é você lembrar da regra. Se você lembrar da regra, você vai conjugar qualquer verbo. Então, lembre-se disso. É a regra. Então, vou começar daqui para trás. Ó. A maioria acrescenta ED, está aqui. Alguns terminam com Y precedido de consoante. Então, consoante Y, corto o Y, coloque ED. Alguns têm o CVC, aí você vai dobrar a consoante. E alguns você apenas acrescenta o D. Então, essas são as regras do positivo regular. Mas ainda assim, para todos, não apenas para o positivo, agora para todos. Eu tenho um negativo. E o negativo, você esquece tudo isso aqui. Ó. Você esquece essa regra e você esquece esse monte de regras. O negativo não tem regra nenhuma. Nada. Zero. Porque, olha só, o verbo aqui é used. O verbo normal é use. Ele, o negativo, vai ser didn't use. Acabou. Todo negativo apenas, só, acrescenta didn't. Se eu acrescentar didn't no verbo, ele está no passado. Acabou. E negativo. Esse é o negativo de qualquer verbo no passado. Didn't. Ou, se você quiser, did not. Mas did not ficou muito grande, ficou muito comprido. Então, didn't. Então, ó. I used, didn't use. She went, she didn't go. They ran, they didn't run. Play, didn't play. Like, didn't like. Swim, didn't swim. Tá vendo? É só isso. Colocou didn't no verbo, ele está no passado negativo. Ele não muda em nada. Zero mudanças. Beleza? E a pergunta é exatamente igual. A pergunta segue a mesma estrutura. Aí eu coloco did.
A única diferença é que o did vai antes da pessoa. Ó, I used your car. Did I use your car? Olha, o verbo tudo voltou ao normal. Nenhum tem nada, nenhuma conjugação. 0, 0, 0. Então, tanto didn't quanto did, eles não conjugam o verbo, não muda o verbo em nada. Eles vão acompanhar o verbo para o didn't indicar que é negativo e o did indicar que é pergunta. Tá aqui, ó. I used your car. Eu usei o seu carro. Did I use your car? Eu usei o seu carro. Então, esse did está indicando que a frase, que a pergunta é passado pronto. Isso aqui é o que indica que a pergunta é passado. She went to school. Did she go to school? They ran fast. Did they run fast? Então, o negativo e o interrogativo, eles são muito fáceis, muito tranquilos. Tudo é fácil, mas olha, você colocou didn't, o verbo precisa estar normal, porque o didn't é a regra, é a única regra. Igualmente, na interrogativa, o did é a única regra. Então, não existe mais outra. Então, did, já toda a regra está feita e o verbo volta ao normal. Negativo, didn't, toda a regra se acabou. Volta ao verbo normal. Beleza? Então, isso são os 4 módulos da primeira aula. Só relembrando rapidão. Deixa eu tirar essa borroqueira aqui. Primeira coisa. Will e won't, futuro, acompanha o verbo. Não muda o verbo nem nada, só acompanha. Ou will ou won't. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu inverto ele com a pessoa. Pronto. Esse é o primeiro futuro. Will mais verbo de ação. O segundo, também, quanto eu disse lá, verb to be, am, is, are, acompanhado do going to, mais o outro verbo de ação. Também é futuro. Então, he is going to play. Ou, negativo, he isn't going to play. E pronto. A única diferença é os 3 verbos to be. Ninguém, é claro, em sã consciência vai usar she, am ou she are. Só combina she is, beleza? Então, pessoa, verb to be, partícula going to, verbo de ação. Também bem estruturado. O going to repete em todos. Negativo, am not, isn't, aren't. E a pergunta eu vou inverter também. Se eu inverter aqui, vira pergunta. E aí acrescenta o going to e o verbo to. O verbo também. Então, beleza? Esses são os 2 futuros. Futuro will, futuro going to. Passado, irregular. Irregular tem a lista. Use a lista como referência. Ó, mean vira meant. Pay, paid. Sell, sold, blá, blá, blá. Isso tudo aqui é verbo no irregular. Você tem um presente, na frente tem um passado. Você tem um presente, na frente tem um passado. Pronto, usou a lista como referência para a prova. Precisa. Isso é irregular. Regular, tudo termina com ed. Alguns acrescentam o ed normal, uns acrescentam apenas o e, porque já tem, uns acrescentam o d, porque já tem o e. Alguns trocam o y porque tem uma consoante junto, então se tem consoante y, troca o y por ied. E alguns você dobra a última consoante porque termina com CVC. Terminou com CVC, consoante, vogal, consoante. Essas mesmas 4 regras eu coloquei 4 listas. Tá aqui, ó. Acrescenta ed, corta o y, dobra a consoante, acrescenta apenas o d. Pronto, esses são os regulares. E aí no negativo, o negativo não tem esse monte de regras, você apenas acrescenta didn't. Colocou didn't no verbo, ele está acabado, terminado. Ele é negativo e pronto. Não precisa mudar o verbo, ele não muda em nada. Apenas acompanha o didn't. Tal qual o interrogativo. O did acompanha
o sujeito para fazer pergunta. E isso é a regra de todo negativo e de todo interrogativo. Não importa se ele é regular, irregular, não importa nada. Lembrando, importante, isso aqui, tudo isso aqui, ó, interrogativo e a pergunta, não importa se o verbo é regular ou irregular, se tem ed, se não tem ed, se tem y, não importa nada, porque ele não muda. Eu apenas vou colocar junto dele ou didn't ou o did. Então, ele é negativo, didn't. Ele é pergunta, did. Acabou, não importa nada. Agora, se eu voltar aqui, se eu pegar um verbo aleatório, por exemplo, o verbo fly. Aí você fala, e agora? O fly termina com Y. Eu coloco o IED, ou ele é da lista, ou ele é irregular? Aí eu não sei. Por isso que a lista é tão importante. Ela é a sua referência para saber se o verbo é regular ou irregular. Eu só vou cobrar ou os que estão na lista, ou os irregulares. Então, por exemplo, eu disse fly. Então, você vem aqui, primeira coisa, você vai para a lista. Ó. A, B, C, D, E, F, aqui, fly. Se você achou fly, completa lá, flew. Pronto, acabou. Tá vendo? Então, por isso que ela é importante. Agora, por exemplo, o verbo whistle. Eu sempre uso esse verbo, whistle. Aí você vem aqui, ele começa com W, A, B, C, D, W. Tá aqui, whip, withdraw, writing, não tem whistle. Se não tem whistle, aqui nessa lista, logo eu sei que ele termina com ED. Então vai ser whistled. Certo? Então é por isso que a lista é precisa. Você pode aparecer um verbo que você nunca viu. Se você nunca viu o verbo, como você vai saber se ele é regular ou se ele é irregular? Olhando na lista. Olhe todos os verbos positivos. Lembra disso. Só posso usar essa lista para verbos positivos. Porque o negativo é didn't e a pergunta é did. Então já não precisa de lista. Mas todo verbo positivo você olha nessa lista. Porque se não tiver aqui, coloque a regra do ED. Eu só vou usar o ED se ele não existir nessa lista. Por exemplo, pega lá o verbo clean. Clean, aí eu vou aqui, ó. A, B, C, A, B, C. Aqui, começa aqui, ó. Catch, choose, come, cause, cut. Não tem clean. Se não tem clean nessa lista, logo ele não é irregular. Então vai ser cleaned. Tá vendo? Então, por isso que a lista é tão importante. Se não tá aqui, acrescenta ED. Então, ó, ou é aqui, ou é aqui. Beleza? Se não está na lista, tem regra de ED. Isso são os positivos. Se for negativo, aí não tem nada de regra. É aqui ou aqui. Beleza? Isso são as regras para hoje. Hoje eu vou explicar apenas esse. Aí eu vou deixar aqui, cadê vocês, participantes? Deixa eu abrir aqui os microfones, que aí vocês já ficam livres para fazer pergunta. Que aí tira as dúvidas agora aqui nessas telas, antes de eu ir para o outro. Quem tem pergunta, ou levanta a mãozinha, ou pode abrir o microfone, que já estão abertos para vocês. Dúvidas, dúvidas? Bom, enquanto vocês não tiverem dúvida, eu vou falando aqui para a gente resolver. Na prova do bimestre 1, né, do primeiro bimestre, caiu will e going to. Lá na P1 e na P2 caiu os passados. Então, isso aqui é tudo do bimestre 1. Aula que vem eu falo do bimestre 2, tranquilamente. Então, primeira parte da revisão de vocês, futuro will e futuro going to. 2 futuros. E também passado regular e passado irregular. Os 2 passados. Então, você vai ter 2 passados, 2 futuros. E na aula que vem, os modais que a gente faz, beleza. Bom, alguma dúvida? Deixa eu... Não, isso aqui não, nada a ver. Aqui. Pronto, pronto, pronto. Dúvidas, dúvidas? Bom,
Se não tem dúvidas, desejo a vocês um bom dia, tenha boas aulas, tenha boas revisões, se preparem para a prova, boa sorte. Aos que não vão fazer, até mais, tchau, tchau. Estão livres para sair já estão liberados. Foi bom aqui estar com vocês. Acompanhe os calendários de aulas, porque eu não sei quando é a próxima, eu sei que é nessa semana ainda. E aí, tchau, tchau, obrigado, tenha um bom dia a todos. Aí eu continuo aqui quem precisar. Tchau, tchau, até mais.